Então, considerando que nós já temos aqui as nossas configurações feitas, ou seja, a indicação da classe que iremos usar, tendo a classe já sido criada aqui em modos, e já tendo sido aqui criada a propriedade a partir dessa classe, vamos utilizar o nosso código para implementar na verdade não o nosso código, mas a nossa página para implementar alguma parte também do nosso código. Em HTML, deixa eu ver aqui. Ok. Nós temos, e é bom vocês prestarem um bocadinho de atenção nisso aqui, nós temos, a HTML é uma linguagem de hipertexto que funciona com tags. Ela é uma linguagem interpretada e não compilada. Isso quer dizer que o browser vai ler a página, tag a tag, dependendo da abertura e do fechamento da tag. Ou seja, aqui eu tenho uma tag que vai me indicar que é um documento do tipo HTML. Depois eu tenho a tag HTML, que é a primeira tag de uma página HTML. Uma tag de head, que significa a parte superior, ou cabeçalho da minha página. Uma parte de title, que significa o título que vai aparecer aqui em cima no browser. O fim do head, ou seja, na parte head a gente tem a indicação do título e algumas coisas mais. Depois nós temos o body, que vai ser toda a página que nós visualizamos. Isso é importante de saber, porque toda a página que nós implementamos no Blazor, ela vai estar basicamente dentro do body. Ademais, a gente tem outros tipos de tag dentro do HTML, que são essas tags de indicação de título, parágrafo. Lembrem-se que eu falei agora que eu tenho uma tag, por exemplo, de abertura e também posso ter uma tag de fechamento. Algumas tags são auto-fechadas, elas se encerram em si mesmas. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso, por exemplo, ter uma tag e no final uma barra, e significa dizer que aquela tag não tem fechamento, ela é auto-fechada. No caso do body, por exemplo, eu tenho uma abertura e um fechamento. E tudo que é lido no HTML é interpretado dentro de uma tag, ou seja, o que tiver aqui dentro vai ser interpretado como parte do body. O que tiver dentro da tag H1 vai ser reconhecido como parte da tag H1. Se vocês quiserem, eu vou colocar esse link no chat para vocês. Mas se vocês quiserem conhecer um bocadinho mais de HTML, eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente não está aqui para trabalhar necessariamente HTML. Vocês têm esse site aqui que é muito bom, ensina um bocado de coisinhas sobre HTML, sobre editors, basic, elementos e outras coisinhas mais. Headings, styles, formatos, enfim, CSS, várias coisas. Sobre classes, div, tudo está aqui. Certo? Lembre-se sempre que o principal que a gente vai utilizar vão ser tags de fechamento ou abertura. Algumas tags elas não têm sequer o auto-fechamento. Por exemplo, a input, que eu posso especificar o que ela vai ser, necessariamente. Eu posso dizer que ela vai ser o input text box, como é o caso aqui, o input text. Ela só basta ser escrita isso, ela não precisa fechar nem ter auto-fechamento. Então, vamos lá, pegar aqui, vou colocar a mão na massa aqui. O que nós queremos agora é especificar que quando a gente inserir uma informação, essa informação ela vai ser chamada ou vai ser inserida dentro da nossa propriedade, certo? Como é que a gente consegue fazer isso? O Blazor, ele tem uma das características do Blazor é o binding, é o data binding. O que é o data binding? É eu ficar buscando, né, tipo, como se fosse ali um leilão, que o binding tem a mesma origem da palavra, sempre está indo buscar a todo tempo uma informação em um determinado lugar. Então, no Blazor, eu consigo fazer binding
de várias formas. Uma das formas mais simples é chamando para algumas propriedades ou alguns atributos de uma tag um data bind, ou um bind value. Eu vou dar um exemplo aqui, certo? No input. Eu vou deixar isso aqui assim e vou escrever aqui. Input, ok? Aí veja que ele já me sugere o arroba. E aqui eu já tenho ó, bind value. Bind value. Esse bind value me permite que eu possa especificar o valor que eu quero colocar dentro do input. Eu vou colocar aqui bind value e vou colocar aspas. E vou chamar aqui o customer ponto. Cadê aqui? Deixa eu fechar ela aqui para facilitar a minha vida. Customer ponto name. Ele está dizendo aqui, ó, que é possível ter um nulo referência porque eu não inicializei aqui. Para não acontecer isso, eu vou fazer assim, ó, tirar isso aqui e vou colocar aqui, isso aqui vai ser igual a new. Assim, eu permito que sempre que eu utilizar esse customer, não haja nulidades. E o que é que eu estou fazendo? O input, a gente tem dois tipos de informações em informática. A gente tem, não tem mais, né? Mas assim, os básicos são inputs e outputs. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero inserir informação no meu objeto, que é esse aqui, o customer. Para eu inserir informação nele, eu vou usar o input, ou seja, eu vou colocar informação dentro do meu objeto. Quando eu quero ler informação do meu objeto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um output, ou seja, vou pegar a informação e externalizar essa informação. Então, o que eu quero fazer aqui no meu input é adicionar informação no meu customer name. Agora, como é que eu vou fazer para mostrar essa informação? Por exemplo, eu inseri aqui o customer name e agora eu quero visualizar. Na console, a gente vinha lá, escrevia console, ponto, qualquer coisa. Aqui é muito mais simples. É aquilo que a gente fez na primeira aula. Se eu vier aqui e fizer um arroba, né? Vou colocar aqui um H1, uma tag H1, que é um header, e vou escrever arroba customer.name. Pronto. Aqui eu estou inserindo informação e aqui eu estou visualizando informação. Vejam que é muito mais simples do que fazer aquele console.writeLine, blá, blá, blá. Aqui eu consumo, eu insiro, e aqui, perdão, aqui eu insiro, e aqui eu consumo informação. Eu vou executar aqui o nosso código para vocês verem isso acontecendo. Ok, já abriu aqui. Okay. Não vai acontecer porque a gente vai fazer uma coisinha aqui, certo? Então, aqui não fez nada, porque a gente tem só o nome, mas não tem a mudança da propriedade. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou inserindo o valor, ele simplesmente insere, mas ainda não modificou a propriedade, certo? Eu vou colocar um botão para a gente executar essa modificação da propriedade. Para já, antes disso, eu vou parar aqui a gravação, tá? Porque minha intenção é que vocês tenham isso aqui na página de vocês, essa caixinha de texto, para a gente colocar um nome, tá? Ou seja, um input e a possibilidade da gente ver esse output. Não vamos ver ele agora, vamos ver depois, porque o output depende de uma modificação, de um change no nosso UI. O que isso quer dizer? Eu vou pedir que quando o usuário escrever isso aqui e carregar no botão, o nosso ecrã atualize a informação. Sim. Eu parei agora.